Aceita que dói menos. É isso mesmo. Eu sou Adriana Cruz, criadora do projeto Longevizando, e eu impulsiono mulheres a mudarem suas rotas de vida. Bom, então vamos lá. Eu quero falar desse livro aqui. Separei só um trechinho para falar sobre um ponto bastante importante que aí você vai entender por que eu iniciei o vídeo desse jeito. Bom, nesse livro O Poder do Agora, eu não estou fazendo leitura na sequência, mas eu estou estudando sobre alguns pontos e eu vou trazendo aos poucos aqui. No capítulo 10, vem uma explicação do que significa a questão de se entregar ao presente, quando o autor, não é, ele faz esse desenvolvimento, né, o Eckhart Tolle, que aí tem um trecho aqui como se fosse um diálogo que diz assim: a aceitação do agora. Você mencionou a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada, sou um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre que as coisas são como elas são, não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal como em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir mais além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não tivéssemos agido assim, ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? Então, o capítulo 10 ele inicia com essa fala e aí o autor ele vem explicar sobre essa questão do conceito de entrega. Então, o livro fala sobre, né, qual é o poder do agora, né, o poder do momento presente. E quando ele fala a questão de entrega, ele explica que não está falando sobre uma questão de assim, ai, tá bom, eu me entrego e deixa acontecer eu não vou fazer esforço nenhum. A ideia não é essa, mas sim de uma transformação da nossa mentalidade em relação a isso. Então ele diz assim que a entrega é a sabedoria simples, mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. Então nós estamos aqui, né, você, né, vamos dizer assim, você está vivendo um momento de dificuldade, de algo que você não gostaria que estivesse acontecendo, algo que você de fato está muito insatisfeita. E aí é algo tão desagradável que muitas vezes você não quer nem olhar para aquilo. Você até fala, eu não quero nem pensar, não quero nem me estressar com isso, não quero nem me irritar. Então vamos pensar o seguinte: você é uma mulher que já está próxima dos 40 anos ou já passou. E aí você já vem carregando há algum tempo um certo desconforto por entender que você poderia iniciar novos caminhos, que você até tem medo do futuro, porque você fala, nossa, não sei como é que vai ser, como que vão ser as questões profissionais, como são as questões da minha vida, as minhas incertezas. Bom, se eu querer fazer se eu quiser fazer alguma coisa diferente, eu vou ser tão criticada que, eu não quero nem pensar nisso. Aí você olha para o seu presente e você está insatisfeita com alguma coisa, seja ela qual for, questões profissionais, de relacionamento, mas você pensa assim, bom, o que eu posso fazer? E aí você começa a ter tantos pensamentos, tantas coisas, e às vezes sobre coisas que você até não tem uma atuação direta. Então, quando o autor de O Poder do Agora, ele fala sobre a questão da nossa entrega para o momento presente, é nós enxergarmos as coisas como elas realmente são, nem mais nem menos, e isso requer um exercício diário, porque nem sempre a gente consegue parar e fazer essa observação. A gente olha para o presente, mas daqui a pouco a gente já está lá na frente imaginando milhares de coisas. É claro que a gente pode ter uma visão sobre possibilidades, né? A gente olhar para o futuro, pensar em possibilidades. No entanto, é de extrema importância nós enxergarmos como está o nosso momento presente,
olhar para ele de uma maneira assim, com essa entrega que o autor ele nos convida, para que a gente olhe para o presente e diga, ok, eu inclusive não estou satisfeita com isso. E você observa tudo o que está acontecendo, como se você tivesse até que muitas vezes descrever. Então você vai seguindo o fluxo da vida, como se você estivesse num barco, devagar, prestando atenção no caminho. E aí assim, você não está mexendo em nada no barco. Esse barco ele vai te levar, ele vai seguir aquele fluxo, mas você está observando o que está acontecendo e você é capaz de falar detalhes sem medos. Ainda que você fique um pouco insegura, mas você vai falando e você vai enxergando as coisas como elas realmente são. Esse é um exercício muito importante que a gente precisa fazer, pois cada vez mais nós vivemos tempos em que as pessoas vivem de uma maneira muito acelerada e a gente precisa entender que é preciso colocar um ritmo mais regenerativo na nossa vida. Então, todas as vezes que você começar a ficar extremamente preocupada, pensando milhares de coisas ao mesmo tempo, respira. Respira e pensa, calma, o que está acontecendo neste momento? E aí, quando eu iniciei falando aceita que dói menos, é que quando a gente olha as coisas como elas realmente são, sem a gente fazer um drama excessivo, porque às vezes a gente faz um drama, a gente tem um pouco dessa capacidade, né? Mas quando a gente para, respira e olha as coisas como elas são, se há um grande problema, então a gente olha para o problema, a gente escuta o que aquele problema está nos dizendo, a gente olha, enxerga qual é a forma desse problema e a gente vai fazendo esse exercício para que nós possamos colocar os pés bem fincados no presente. A gente, lógico, a gente pode ter a nossa mente lá no alto, a gente de vez em quando sobe para as nuvens para a gente pensar em outras possibilidades, em sonhos e ok, tá tudo bem quanto a isso. Mas a gente precisa fincar bem os pés no chão para a gente enxergar as coisas como elas realmente são, entendermos as necessidades, dar clareza para o nosso pensamento e muitas vezes é a partir disso que a gente começa a enxergar soluções. Porque a gente não vai mais colocar nada que possa nos impedir de enxergar o presente. E muitas vezes nós deixamos de enxergar o presente porque nós já vamos colocando telas de um possível futuro. E aí esse presente ele vai ali sem que a gente preste atenção. E a gente precisa entrar nesse barco do presente e nos entregarmos ao fluxo da vida. Isso não significa a gente não fazer nada. Isso significa nós prestarmos atenção ao que está acontecendo. Quando um bebê ele está ali na barriga, né? Ele está seguindo o fluxo da vida. Ele não está sem fazer nada, assim como a mãe também não. Mas existe ali um fluxo da vida que é preciso acontecer. Então, esse fluxo vai sendo observado. Todas as ações para que esse fluxo aconteça da melhor maneira vai sendo feito, porém existe um fluxo da vida para o qual é preciso a gente se entregar. Então, neste momento, você pode estar no momento de se preparar para você gestar projetos na sua vida. E para isso é importante, é necessário seguir o fluxo da vida. Bom, há muita coisa que a gente pode falar sobre isso, mas eu queria deixar este ponto agora, inicialmente, para que você pense, para que você veja se faz sentido. Se você quiser, comenta aqui no vídeo. Esse canal é um canal novo, que ainda está em construção, tem muita coisa para fazer e você pode fazer parte dessa construção. Se te interessa melhorar a sua vida, enxergar melhor as rotas que você pode tomar, então, continua aqui comigo para que a gente possa desenvolver mais temas e pensarmos sobre novos caminhos. Eu sou Adriana Cruz e eu ajudo mulheres a impulsionarem novas rotas de vida.